Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, aqui professora Patrícia, para mais uma aula ao vivo. É sempre uma grande satisfação poder passar conhecimento técnico para vocês. Eu acho que hoje, né, estudar para concurso está cada vez mais profissionalizado e no sentido de que realmente a gente precisa se preocupar muito mais com o como estudar para que a gente consiga a aprovação o mais rápido possível do que efetivamente o que estudar. O que estudar ali, o edital, né, já muitas das vezes conhecimento ali, conteúdo que a gente pega e a gente vai conseguir estudar, mas esse como estudar para dar conta desse conteúdo no tempo da prova, para que a gente consiga performar muito bem, chegar ali, bater os 90% de acertos, isso sim é uma grande preocupação minha com os meus alunos, com os meus mentorandos, os meus alunos de coach também, e com você que está assistindo essa aula aqui. Bom, pessoal, hoje a gente vai dar sequência ao que a gente já estava conversando sobre revisão passo a passo. Eu já falei com vocês sobre mapas mentais e hoje eu quero falar sobre uma técnica de revisão que eu acredito ser a mais eficiente e a mais efetiva para o nosso desempenho, que é a revisão por questões, tá? Então, eu preparei um material bem legal para vocês, para que a gente consiga entender o como fazer, tá? Esse é meu objetivo aqui hoje, que vocês saiam daqui dessa aula sabendo como fazer a revisão por questões, tá bom? Então, bora começar, pessoal? E eu quero trazer aqui, né, os nossos pilares do aprendizado, né? Então, como que a gente aprende? Primeiro, a gente começa efetivamente com o aprendizado. Então, quando a gente vai ali dar conta de um conteúdo novo, a gente está aprendendo aquilo ali. Só que só aprender não basta. Eu preciso consolidar para que a parte teórica, digamos assim, né, eu consiga linkar a parte teórica nas questões, efetivamente, afinal de contas, né, a gente vai ter que a gente é colocado à prova por meio de questões, mas também nós temos um passo muito importante que é a revisão, né? Revisar o conteúdo faz com que aquele aprendizado, aquela consolidação que você fez, ela não se perca ao longo do tempo, né? Você mostra ali para o seu cérebro, você sinaliza para a sua mente que aquele conteúdo, ele é importante e ele não pode ser esquecido. Então, por isso que existe a revisão. E a gente tem que saber, e a gente tem que ter isso muito claro, de que aprender, né, para a gente aprender efetivamente, os 3 passos, eles são importantes. A aprendizagem, a consolidação e a revisão. Mas hoje, eu quero dar continuidade num tópico específico, que é a nossa revisão, tá bom? Lembrando aqui para vocês, nós temos alguns tipos de revisão, né? Então, nós temos revisão por mapas mentais, tá? Então, eu tenho aqui revisão por mapas mentais, que a gente já conversou. Se você não viu, corre lá que o vídeo tá disponível para você. Nós temos a revisão por lei seca, né? A parte de legislação ali. Nós temos revisão por questões, que é a mais queridinha atualmente. E eu também posso rever por cards ou grifos, tá? Essa daqui, revisões mais pontuais. Então, pessoal, essas 4 formas de revisão, Patrícia, elas são eficientes? São. Elas conseguem fazer o papel delas de revisar, de retomar aquele conhecimento? Com certeza, tá? Temos aqui aspectos distintos entre elas. Então, por exemplo, mapas mentais. Para quem que ou para qual tipo de conteúdo que eu indico um mapa mental? Para aquele conteúdo que você precisa saber em maior profundidade. Para aquele conteúdo que você precisa ter detalhes, não só saber detalhes, mas saber construir aquele conteúdo, por exemplo, numa prova discursiva. Então, o mapa mental, ele te dá esse passo a passo na revisão. Lei seca. Lei seca, a gente acaba revisando a parte ali de disciplinas de direito, certo? Os cards ou os grifos, né, principalmente cards, assuntos que demandam memorização. Então, prazos, por exemplo, você coloca lá num card e você consegue aí fazer uma revisão mais rápida. E as questões, Patrícia? Por que a gente faz revisão por questões? A revisão por questões, pessoal,
ela é uma revisão mais rápida. Então, se você é um aluno que não tem muito tempo para estudar, né? Tem ali, bate 2, 3 horas, no máximo 3 horas por dia. Então, a revisão por questões, ela é para você, porque é uma revisão mais rápida e te dá, né, te dá um panorama certeiro ali da banca, né? Então, eu tenho todo esse conteúdo, Patrícia. O que eu sei o que vai ser cobrado ou não? A gente tem por base ali o que a banca já cobrou. Então, esse foco naquilo que a banca já cobrou e ela tende a cobrar coisas parecidas, né? É por isso que a gente faz a revisão por questões, tá? E eu quero que vocês entendam aqui que existem vários tipos de revisão por questões. Na verdade, 3 tipos de revisão por questões, tá? Eu posso rever por meio de questões daquelas questões que eu já fiz, tá? E aqui eu chamo, tá? De revisão por questões erradas. A gente já vai entender o porquê disso daqui, tá? Então, revisão por questões erradas. Eu tenho, né, novas questões. Esse novas aqui eu vou deixar entre aspas, digamos assim, tá? Por quê? O que eu chamo de questões novas? São questões da banca, que a banca pediu num concurso recente, tá? Então, por isso novas, então, concurso recente, e que você ainda não fez, tá? Diferente da primeira, que você já fez as questões, dessa daqui você ainda não fez. Digamos assim que elas são novidade para você, mas que já foram cobradas em concurso recente. Então, aqui, uma dica, mais uma, aqui no meio do caminho, tá? Esquece essa história de ficar filtrando questões aí de 10 anos atrás, tá? A gente teve, assim, uma mudança brusca nos últimos 5 anos em concurso, independente da banca. Então, assim, o seu filtro máximo tem que ser 5 anos, tá bom? E também, para além das questões da banca em geral, porque assim, ó, se eu olhar aqui olhem aqui no meu esqueminha, esse daqui eu vou até mudar de cor, ó. Essas duas aqui, tá? Essas daqui são questões da banca, ou seja, questões que ela já cobrou em algum concurso. Mas fora isso, a gente também tem um estudo por questões inéditas, tá? Então, as questões inéditas, elas servem ou para disciplinas que não tem muitas questões, que elas não são muito cobradas, por exemplo, né, direito eleitoral. A gente sabe que direito eleitoral não são concursos que a gente tem todo ano, não são concursos que a gente tem sempre, né? Então, a gente precisa aí de uma bagagem um pouquinho maior em direito eleitoral, por exemplo. E também, né, questões inéditas servem para você se aprofundar em determinado aspecto ali da banca. Mas já vou explicar aqui como que você vai trabalhar com elas, tá bom? Então, olha só, se eu falar de questões, você vai ter na sua cabeça esses 3 tipos de trabalho com revisão por questões, tá? E aqui eu até fiz ali um panorama entre as questões novas e as inéditas, tá? Questões novas, pessoal, desculpa, já foi cobrada, tá? Ela já caiu em algum concurso, tá? E aqui eu tenho uma identificação direta do perfil da banca, porque na verdade é o examinador da banca que está fazendo aquela questão, tá? Diferente da questão inédita, tá? Mais uma ressalva aqui, mais uma dica que eu tenho para vocês em relação a isso. Gente, não queiram ficar fazendo questões inéditas vocês mesmos. Procurem professores especializados, professores que entendem de concurso, que entendem das bancas, tá? É importante que vocês saibam que a gente tem que entender da banca para fazer questões, tá? Um exemplo clássico, básico, administração geral e pública no Sebrasp é totalmente diferente da FGV. Então, eu não tenho como fazer uma questão. Então, assim, eu vou fazer questões de administração pública. Se eu for prestar um concurso do Sebrasp, o meu foco é um. Se eu for prestar concurso da FGV, o meu foco é outro. Então, procurem professores especializados. Para quem não conhece, nós temos, né, o site Questões Baratas. Nós temos aí
há vários professores que trabalham com a gente dentro aqui do Aprovação Perfeita e que fazem as questões inéditas no Questões Baratas. Então, se você, inclusive, não conhece o nosso trabalho no Questões Baratas, clica aqui, o link vai estar na descrição desse vídeo para você poder aí treinar mais ainda, ok? Então, olha só, questões inéditas são feitas por professores especialistas, tá? Por quê? Aí sim, a gente vai buscar esse perfil da banca. A gente vai buscar manter esse mesmo perfil, tá? Então, essa é a grande diferença entre questões novas, porque elas já foram cobradas pela banca. Patrícia, elas serão cobradas de novo? Ipsis literis, ou seja, igual, não vai. Mas a gente sabe que pode ali seguir esse mesmo perfil, porque, gente, às vezes a gente não para pensar nisso, né? Mas a banca, seja ela qualquer banca, ela não vai contratar um professor para fazer 10 questões. Ela vai pedir para o professor 100, 200, 1000 questões. Para ela pegar essas questões, criar um banco de dados e aí utilizar nos seus concursos, tá? Então, assim, isso acontece muitas vezes. Ou seja, se é uma pessoa que fez 1000 questões, ou até mais, por exemplo, a FGV, a gente acredita que eles têm um corpo ali de examinadores bem fixo, inclusive. Então, assim, a gente sabe que o perfil vai ser o mesmo, porque é um humano fazendo, né? A gente tem as nossas preferências. A Patrícia, professora, quando vai fazer questões, querendo ou não, por mais assim que eu tente ser ao máximo imparcial, eu tenho as minhas preferências, né? Então, assim, poxa, eu fiz, para um simulado, eu fiz 20 questões. Tô vendo aqui, são 22. Essas duas eu vou fazer de assuntos que eu mais me identifico. Isso é humano, tá? Então, assim, não dá pra gente fugir desse ponto. Então, se a gente tem ali o perfil da banca, ou seja, né, uma pessoa, a gente sabe o perfil ali do examinador, a gente consegue identificar ali pontos fortes e fracos no nosso desempenho. Porque se a banca está cobrando esse ponto, ela tende a cobrar nas próximas provas e eu preciso estar performando bem. Se eu já vi que ali é o meu calo, eu tenho que dar um jeito de resolver esse problema, ok? Então, voltando aqui na nossa revisão, eu quero entrar aí na última parte da aula para passar para vocês o como fazer, tá? Como fazer revisão por questões. E aí, então, como que eu faço revisão por questões erradas, né? Lembra que as já feitas eu chamei de questões erradas, tá? Então, como que eu faço uma revisão por questões erradas? Olha só, pessoal, primeiro você vai precisar filtrar, tá? Essas questões. Como que eu faço isso, Patrícia? Você tem duas opções. Se você fez questões do PDF, tá, do material, a hora que você fizer, independente se você se você não decidiu ainda como que você vai fazer essa revisão, já deixa marcado independentemente. Todas as questões que você errou, deixa marcadinho ali no ladinho, faz um vermelho, enfim, veja ali uma forma de você saber que você errou aquela questão. Se você está numa plataforma de questões, seja ela Q-Concursos, Gran Questões, SQ, né, do Estratégia, então, todos eles possuem ali formas de você filtrar o que você já fez de questões, mas filtrar só a errada, tá? Cada sistema tem o seu, então não vou falar aqui de um específico, mas olha só, pegue só as questões erradas. Então, quando você monta um caderno de questões de determinado assunto, você consegue depois duplicar esse caderno, você consegue refazer esse caderno só com as questões erradas. Então, esse é o seu filtro. Fiz isso, aí eu vou resolver as questões. Vou resolver de novo essas questões, tá? Igualzinho, tá? E aí, o que acontece? Eu acho que o ponto de virada, né? O ponto distinto, ele tá aqui, ó. É essa virada aqui. Se você errou a questão de novo, você tem que retomar essa teoria, tá? Você tem que retomar essa teoria. Pode ser que seja uma pegadinha, que seja uma questão ali de raciocínio lógico.
Se você errou por causa de pegadinha, por causa de raciocínio lógico, veja, olha só. Aí você vai fazer um teste. Você vai separar essa questão e amanhã você vai resolver ela de novo. Amanhã, no dia seguinte. Para ver se você entendeu essa pegadinha. Agora, se realmente for uma questão ali de conhecimento, aí você tem que voltar para a teoria. Mas veja, você não vai voltar. Imagina, né? Você está estudando um PDF, o PDF tem 100 páginas. Você vai estudar as 100 páginas de novo? Não, não vai. Você vai estudar especificamente aquilo que você errou. Se aquilo lá é um tópico do PDF, é só aquele tópico, tá? Não queira ficar reestudando tudo. Tempo é sua ferramenta mais cara hoje. Então, seja eficiente, tá? Então, fiz a questão errada, errei de novo. Por que eu errei de novo? Pô, caí de novo na pegadinha. Faz 24 horas depois essa questão de novo. É uma questão de conhecimento, né, que vai te demandar teoria, volta apenas para o estudo daquele ponto, ok? E aí você consegue fazer uma revisão por questões erradas de forma efetiva, produtiva e muito rápida, tá? Agora, o processo das questões novas ou inéditas é um pouquinho distinto, um pouquinho diferente. Então, olha só. Primeiro, você vai filtrar as questões. Opa, deixa eu mudar aqui a caneta. Vou apagar primeiro aqui. Então, primeiro, cara, você vai filtrar as questões por tópico. Então, por exemplo, eu preciso revisar língua portuguesa, pontuação. Então, você vai lá, língua portuguesa, pontuação, a sua banca, e aí você filtra 2 ou 3 anos, tá? Língua portuguesa normalmente, a depender da banca, a gente tem muita questão. Então, tipo, se você colocar lá o filtro só de 2024, por exemplo, vai vir muita coisa, tá? Outros assuntos não. Outros assuntos você vai precisar ali de 2, 3 anos. Mas lembra, qual que é o seu corte? 5 anos, tá? Mas, gente, você não vai ficar fazendo questões eternamente, não, tá? Você vai fazer ali no máximo, estourando 25, 30 questões, tá? Então, faça o filtro para realmente dar ali uma quantidade pequena, tá? E aí, depois, Patrícia, o que eu faço? Filtrei, fiz meu caderno de questões, você vai efetivamente fazer as questões, tá? Errei, Patrícia. Errou, essas questões vão para o seu caderno de erros ou você vai deixar elas anotadinhas ali para fazer depois, tá? E aí, as questões que você errou por questão de teoria ou por questão de legislação, sabe aquela... Quando eu falo questões de legislação, sabe aquela questão que a banca coloca pode e na legislação tá deve? A banca tira um não e na legislação tem um não? Então, volta para aquele artigo, dá uma lidinha rapidinha nele, faz a sua marcação naquele artigo e segue, tá? Então, assim, seja rápido, seja prático e eficiente e siga esses passos. Então, filtrei o meu caderno, tá? No filtro, você pode estar se perguntando, mas peraí, eu não vou filtrar cargo? Eu não vou filtrar se é ensino médio, se é ensino superior? Não precisa, tá? Gente, o que a gente tem visto hoje, infelizmente, eu falo que é infelizmente porque, assim, eu acho que o concurso ele tem que ser justo, né? E o que as bancas têm feito, nesse quesito, não é tão justo, não, tá? Por quê? Porque hoje a gente não tem a diferenciação de questões voltadas para ensino médio e para ensino superior. O nível tá tudo lá em cima, tá? Então, assim, para mim, é indiferente você filtrar só nível médio ou só superior. Se você está prestando um concurso de nível médio, obrigatoriamente você vai ter que ir para as questões de nível superior. Porque a banca pode vir a te questionar pontos ali específicos, pontos mais aprofundados. Então, a gente já acaba aí com essa questão, você já começa a estudar todos os pontos, tá? O que às vezes acontece, né? Patrícia, eu tô aqui estudando direito constitucional, poxa, apareceu uma questão
de juiz, de promotor, de defensor. Eu sei que não vai cair isso na minha prova. Tá bom, pula. Só isso. Não responde a questão, só pula. Não precisa aí ficar se desgastando em relação a isso. Tentar, então não, então eu vou filtrar só analista, só isso, aqui. Não, gente, facilita a vida. A gente precisa facilitar o estudo de vocês, tá? Então, assim, filtrei direito constitucional, todos os cargos 2024 para direitos e garantias constitucionais. Apareceu uma questão de juiz. O que você faz? Pula. Só isso. Ela não vai aparecer no seu caderno de erros. Ela pode vir a aparecer lá na frente para você resolver, e aí você só continua pulando ela, não tem problema, tá bom? Então, filtrei, resolvi as questões, voltei na legislação, caso precise, deixei anotado essa questão que eu errei e vou ali voltar apenas para aquele assunto que eu preciso revisar. E assim, gente, assim a gente faz revisões rápidas, assim a gente faz revisões por questões de forma efetiva, de forma produtiva e que te demande muito menos tempo, tá bom? Mas agora é com você. Agora é com você. E eu sempre coloco alguma frase e eu acho que essa é importante pra gente entender que mudar pode dar medo. Mas é uma aventura que pode levar você muito longe. Pode ser que você tenha dificuldade em revisar rápido. Pode ser que você tenha muita dificuldade em revisar, em colocar isso no seu planejamento. Pode ser que você ache que revisar só por questões não vai ser o suficiente. Mas tenta, tá? E eu te digo, e eu te respondo todos esses questionamentos. Revisão por questões é suficiente? É, porque você precisa se tornar um especialista em resolver questões. O que a banca cobrou ontem, ela pode vir a cobrar numa forma parecida amanhã. E aí, amanhã é o dia da sua prova e você vai lembrar daquela questão que você fez. Pode ser que você esteja com dificuldade em colocar revisão no seu planejamento. Então, coloque questões. Imagina, você filtrou o seu primeiro caderno lá, você filtrou na hora do estudo, tinham 80 questões. Você não conseguiu fazer as 80. Tudo bem, deixa para o final de semana para você fazer o restante das questões. Já é uma forma de revisão. E pode ser que você ache que revisão demora muito. E aí eu te convido a testar a revisão por questões, para você ver que ali em 20 minutos, meia hora, você consegue revisar um tópico todo de forma eficiente e de forma a consolidar ainda mais o conhecimento. Tá bom? Gente, era isso que eu precisava passar para vocês hoje. Eu acho que a nossa aula aqui, ela é justamente para colocar vocês para praticar. E eu convido vocês, e agradeço já de antemão, para você poder compartilhar aqui nos comentários se você colocou essa técnica em prática e como foi. Eu quero saber o que vocês têm feito, como eu estou ajudando vocês aí na aprovação. E convido também vocês a conhecerem o Aprovação Perfeita. Se você não conhece as nossas mentorias, ou as nossas mentorias de discursiva, os nossos treinamentos intensivos de discursiva, convido você. O link também tá na descrição desse vídeo. E eu espero vocês, então, do lado de cá. Grande beijo e até mais.